Olá, então, na nossa última aula de Direito de Família, na questão de partilhas de bens, temos regime de separação de bens. Temos regimes convencional e o obrigatório. Convencional é porque os nubentes eles têm mais de 18 anos e menos de 70 anos. Então, convencionalmente, eles querem casar com o regime de separação total de bens. E quando se trata de os nubentes têm entre os 16 e 18 anos, eles são obrigatoriamente tem que casar no regime de separação total de bens, ou os nubentes, um deles tem mais de 70 anos de idade, é obrigatório. Ou então causas que possam ser as questões que você tem alguma das questões que impeçam o casamento em outro regime, obrigatoriamente se casa com o regime de separação total de bens. A obrigatoriedade convencional é a origem do pacto antinupcial, como eu disse para vocês, e o artigo 1687 é o que falam da questão do regime de comunhão das 1687, desculpa, 1687, que vai nos falar sobre o regime de separação de bens. Ele fala que, estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que o poderá livremente alienar, gravar em ônus reais, dar como garantia, garantia real, sem pedir anuência ao outro, sem outorga marital, outorga shória. Não há necessidade por causa do regime, que é o regime de separação total de bens. Não se comunicam esses bens, em hipótese alguma, nem os bens particulares, nem os bens constituídos na constância do casamento. Como o 1688 vai dizer que ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal, porque é uma vivência comum na proporção dos rendimentos de cada um para a vivência aí deste casal. Então é um regime que nenhum bem se comunicam e não preciso pedir outorga marital, nem outorga shória para fins de alienação, para eu gravar em garantias reais, em nada. Há uma liberdade total e no divórcio esses bens não se comunicam, porquanto não se tem que se falar aí em nenhuma linha de pensamento. Então tem o convencional, que os nubentes assim optam por esse regime, ou obrigatório, que a lei fere, que assim seja. Tá? E para finalizarmos, eu tenho a questão da união estável. A união estável é aquele que convive com outro como marido e mulher, para fins de a sociedade o reconhece como casal, e hoje, pela evolução social, não necessariamente que seja somente por um casal hétero, homem e a mulher, pode ser também por casal homoafetivo, desde que expresse a sociedade o reconhece como um casal. Aí tem ali a declaração da união estável. Em vida, essa declaração de união estável pode ser feita concessualmente no cartório, feito ali um contrato de união estável. Se não regerem por nenhum dos regimes que assim nós estudamos, ou então que seja misto, prevalece o regime parcial de bens. Para reconhecer a união estável numa questão de óbito, será contra os seus descendentes. Então, se eu tiver conflitos de interesse, eu tenho que nomear curador especial. Então, imagine, o João casou com a Maria e teve um filho. Esse filho, na falta do João, Maria tem que reconhecer a união estável em desfavor do filho que teve com João. Esse filho é menor, precisa ser representado por Maria. Como há um conflito de interesse, aí temos que nomear um curador especial para defender o filho, mesmo que esteja aí a participação do Ministério Público. Aí feito aí reconhecimento da união estável pós-morte. E como pode ser feito o reconhecimento da união estável entre vivos, e aí dessa união estável, se eu não tiver uma regra, foi colocado num contrato da união estável, parte-se pelo princípio da questão que a gente tem como a questão aí do regime parcial de bens. Agora, não confunda quando eu tenho uma constituição de uma entidade familiar, conforme o artigo 226 para a terceira da nossa Constituição Federal, quando eu não constituo uma entidade familiar, mas uma mera sociedade de fato. Aí eu não tenho aí a união estável, muito menos as questões patrimoniais. Perfeito? Então, pode ser a união estável, pode ser constituída por pessoas solteiras, viúvas, divorciadas ou separadas de fato. Aí eu tenho aí a união estável, reconhecida a união estável pelo artigo 1723 do nosso Código Civil, que ali o constitui como marido e mulher
para fins do direito patrimonial. Agora, uma entidade, uma sociedade de fato, será constituída entre pessoas casadas, tá? Não separadas ou havendo impedimentos matrimoniais, 1521. Então, imagine, alguém que vive em sociedade de fato com seu sogro ou seu ex-sogro, porque não existe ex-sogro por direito, porque a questão do parentesco por afinidade na linha reta não termina nem com a morte, nem com o divórcio, nem com a anulação do casamento. Então, para requerer qualquer direito patrimonial ou qualquer outros, por exemplo, a pensão por morte, não há possibilidade, pois houve impedimento do reconhecimento do casamento, há também um impedimento para reconhecimento de união estável. Sempre haverá aí nessa linha de pensamento a questão chamada de uma sociedade de fato. Então, o que é a união estável? As partes são companheiras, são conviventes. O que é uma sociedade de fato? As partes são meramente concubinos, são amantes, não tem ali nenhuma liberdade expressa para uma sociedade. O que há a questão da união estável? Há direito de meação patrimonial, artigo 1725 do Código Civil. Direitos de alimentos, conforme o artigo 1694. Direito sucessório, conforme o artigo 1790. Agora, a concubina, que é uma sociedade de fato, não há meação, não há alimentos e nem questões sucessórias, porque ela é mera amante. É um patrimônio, a súmula 380 da STF, bens e esforços comum, até é possível ser dividido, desde que se prove esse esforço comum. A união estável, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável na vara de família, conforme o artigo 732 do nosso Código de Processo Civil. Aplica-se as regras de ações de direito de família, lá decotado no nosso Código de Processo Civil hoje, do artigo 693 ao artigo 699. Enquanto uma sociedade de fato é uma ação que cabe, seria o reconhecimento e solução de sociedade de fato numa vara civil, para discutir às vezes um patrimônio, mas nada a respeito de família, perfeito? Então, nós temos essas diferenças aí quando se trata de união estável e uma de sociedade de fato. Muito obrigado, a gente se encontra nas próximas aulas. Um forte abraço a todos.